Quando seu irmão se tornar o novo CEO, a sua amizade comigo vai mudar. Foi isso que minha cunhada disse enquanto mexia distraidamente no café. Como se estivesse apenas comentando algo óbvio, eu apenas sorri, concordei com a cabeça, e continuei a mexer o açúcar. Porque às vezes o silêncio é a resposta mais elegante. O nome dela é Patrícia. Ela sempre teve aquela confiança exagerada de quem acredita que está prestes a subir mais um degrau na vida, e naquele momento ela tinha certeza absoluta de que estava. Afinal, na cabeça dela, o marido dela, meu irmão Gustavo, já era praticamente o novo CEO da empresa da família. E quando isso acontecesse, segundo ela, tudo iria mudar: amizades, posições, respeito e, claro, hierarquia. O que ela não sabia era que naquele momento eu estava segurando uma informação que poderia virar aquela mesa inteira de cabeça para baixo. Porque aos 30 anos ela ainda me via como a filha protegida do dono, a mulher que vivia na aba do pai, a irmã mais nova que nunca precisou lutar por nada, e sinceramente, eu deixei ela acreditar nisso por muito tempo. Porque enquanto todos achavam que eu vivia confortavelmente na sombra do meu pai, ninguém percebia que eu estava carregando a empresa nas costas. Meu irmão sempre foi o oposto de mim, inconsequente e impulsivo. Gastava dinheiro como se o amanhã fosse um detalhe insignificante, faltava reuniões, esquecia contratos, ignorava prazos, e quando os clientes ligavam, furiosos, adivinha quem precisava resolver? Eu, sempre fui eu. Muitas vezes eu aparecia nas reuniões no lugar dele, reorganizava propostas, renegociava prazos, salvava contratos que ele quase destruía. E enquanto ele recebia os elogios públicos, eu recebia apenas um olhar silencioso do meu pai, um olhar que dizia: eu sei. Porque meu pai nunca foi um homem de muitas palavras, mas ele sempre observou tudo, cada atraso do meu irmão, cada prejuízo evitado, cada cliente recuperado, cada madrugada que eu passei revisando relatórios que não eram minha responsabilidade. Então, quando minha cunhada terminou de falar aquela frase arrogante, dizendo que quando Gustavo fosse anunciado CEO muita coisa iria mudar, eu apenas sorri, porque de certa forma ela estava certa. Muita coisa realmente iria mudar. Ela só não imaginava o quanto, nem para quem. E foi naquele momento que percebi que a melhor parte daquela história ainda estava por vir, porque a festa anual da empresa estava chegando. E naquele evento seria anunciado oficialmente quem assumiria o cargo de CEO. E todo mundo já tinha certeza de quem seria, menos duas pessoas, meu pai e eu. E quando eu escolhi o vestido que usaria naquela noite, eu sabia exatamente o tipo de silêncio que ia provocar naquele salão. Você não vai usar isso, vai? Minha cunhada perguntou quando me viu entrar no salão da festa da empresa. O evento anual era sempre grandioso, empresários, investidores, diretores, todos reunidos em um salão luxuoso com luzes douradas refletindo nas taças de cristal, e ali estava eu, com um vestido preto simples, elegante, mas discreto. Nada chamativo, nada que gritasse status. Patrícia olhou para mim de cima a baixo com um sorriso debochado, daqueles que tentam parecer simpáticos, mas carregam julgamento. Querida, esse tipo de evento exige um pouco mais de presença. Principalmente agora que as coisas vão mudar, ela disse inclinando levemente a cabeça, enquanto ajeitava o próprio vestido cheio de brilho, porque claro, ela estava vestida para a coroação. Na cabeça dela aquela noite era a consagração do marido, o momento em que ele deixaria de ser apenas o filho do dono para se tornar oficialmente o homem mais poderoso da empresa, e talvez fosse por isso que ela estava tão segura, tão confortável em me tratar como alguém irrelevante, mas o que mais me divertia naquela situação era saber que ela estava completamente errada. Porque enquanto Gustavo passava os últimos meses viajando em festas caras e comprando carros que não precisava, eu estava sentada em reuniões estratégicas com investidores, revisando balanços, fechando contratos que poderiam salvar o próximo trimestre. E meu pai sabia. Ele sabia de cada detalhe porque era ele quem me ligava à tarde da noite perguntando opiniões. Era ele quem me pedia para analisar decisões que oficialmente eram responsabilidade do meu irmão.
E naquele salão cheio de gente elegante, ninguém imaginava que a pessoa que realmente conhecia cada número daquela empresa estava justamente usando o vestido mais simples da sala. Patrícia continuou falando, dizendo que depois daquela noite provavelmente eu teria menos tempo para encontros familiares, que a rotina de um CEO mudava tudo, que novas responsabilidades exigiam novas prioridades, e eu apenas concordava, sorrindo educadamente, porque no fundo eu sabia que ela estava certa. Depois daquela noite muitas prioridades realmente mudariam, inclusive a posição dela dentro daquela família, mas a melhor parte ainda estava por vir, porque em poucos minutos meu pai subiria ao palco para fazer o anúncio oficial, e quando ele pegasse aquele microfone, o salão inteiro iria descobrir algo que eu já sabia há semanas, algo que faria o sorriso da minha cunhada desaparecer completamente, porque quando meu pai disse a primeira frase daquele discurso, eu percebi que o silêncio no salão seria ainda mais pesado do que eu imaginei. Durante muitos anos esta empresa foi construída com trabalho duro, sacrifícios e decisões difíceis. Meu pai começou dizendo ao pegar o microfone. O salão ficou completamente silencioso. Todos sabiam o que aquele discurso significava. Ele já tinha anunciado anteriormente que estava deixando o cargo de CEO para assumir apenas uma posição no conselho administrativo. Então aquela noite definiria o futuro da empresa. Eu observei meu irmão do outro lado da sala. Ele estava confiante, sorrindo, cumprimentando pessoas, completamente convencido de que aquele momento já era dele. Patrícia estava ao lado dele com os olhos brilhando, como alguém que já se imaginava no topo da hierarquia social daquela empresa, e talvez fosse por isso que o impacto foi ainda maior, porque meu pai continuou falando, lembrando dos desafios da empresa, das mudanças do mercado, da importância de liderança responsável. E então ele disse algo que fez algumas pessoas trocarem olhares. Liderar não é apenas ocupar um cargo, é assumir responsabilidades mesmo quando ninguém está olhando. Eu senti o peso daquela frase atravessar o salão, porque algumas pessoas ali sabiam exatamente o que ele estava insinuando, e então veio o momento, aquele pequeno silêncio antes do anúncio final. Meu irmão já estava praticamente se levantando da cadeira. Patrícia segurava a mão dele, pronta para comemorar, mas meu pai terminou a frase de uma forma que ninguém esperava. Por isso, depois de observar durante anos quem realmente esteve presente nas decisões mais difíceis, eu decidi entregar a liderança da empresa a quem demonstrou competência, responsabilidade e compromisso verdadeiro. Naquele instante o salão inteiro estava em silêncio absoluto. E então ele disse meu nome, claro, firme, sem hesitação. E por um segundo pareceu que ninguém respirava. Meu irmão congelou. Patrícia simplesmente abriu a boca sem conseguir dizer nada, e eu apenas me levantei da cadeira, caminhando calmamente até o palco, porque aquela não era uma surpresa para mim, mas para todos os outros, era o começo de uma realidade completamente diferente. Mas a melhor parte não foi o anúncio, foi o que aconteceu quando eu peguei o microfone. Quando meu pai me entregou o microfone, eu vi centenas de olhos olhando para mim, alguns surpresos, outros curiosos, e alguns poucos, orgulhosos. Eu respirei fundo, olhei rapidamente para o meu irmão, e depois para minha cunhada. O choque ainda estava estampado no rosto dela, e por um segundo eu quase senti pena, quase. Então comecei a falar. Agradeci ao meu pai pela confiança. Agradeci aos funcionários que realmente sustentavam aquela empresa todos os dias e então disse algo que fez o salão inteiro prestar ainda mais atenção. Liderar uma empresa não é sobre sobrenome, é sobre responsabilidade. Alguns aplausos começaram e eu continuei, explicando que aquela empresa não precisava de alguém que aparecesse apenas nos momentos de glória, mas de alguém que estivesse presente nos momentos difíceis, que resolvesse problemas, que assumisse erros e que protegesse o futuro da organização. Quando terminei meu discurso, o salão explodiu em aplausos, mas o momento que eu nunca vou esquecer aconteceu quando desci do palco, porque Patrícia estava ali parada completamente sem palavras.
Aquela mesma mulher que horas antes tinha me dito que muita coisa iria mudar quando o marido dela se tornasse CEO, agora estava diante de uma realidade completamente diferente. Eu passei por ela, parei por um segundo, e apenas sorri, o mesmo sorriso que tinha dado naquela manhã no café, porque no final, ela estava certa sobre uma coisa, muita coisa. Realmente mudou naquela noite, só não da maneira que ela imaginava. E enquanto eu caminhava pelo salão cumprimentando os diretores, percebi algo curioso. O vestido simples preto que ela havia criticado horas antes, agora parecia exatamente a roupa que uma CEO deveria usar. Porque às vezes a pessoa que todos subestimam em silêncio é justamente aquela que estava preparada para assumir o comando o tempo todo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo.